Não se engane, essa não é uma história de traição. É uma história cheia de reviravoltas, segredos descobertos, no momento certo, provas esquecidas que reaparecem, escolhas que mudam destino e um final que ninguém consegue prever nos primeiros minutos. Se você gosta desse tipo de história, que faz você ficar preso o tempo todo, senta aqui e ouve essa, porque é realmente muito boa. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos começar. Se alguém tivesse me perguntado aos 27 anos qual era o meu maior sonho, provavelmente eu teria errado a resposta. Não era ser uma estilista famosa, também não era ganhar muito dinheiro. Meu maior sonho tinha cheiro de terra molhada, tinha uma mangueira fazendo sombra, uma bicicleta encostada na varanda, um cachorro correndo atrás de 2 crianças. Eu sonhava com uma casa, não por mim, por Theo e Laura. O apartamento onde nós morávamos ficava em Botafogo, no Rio de Janeiro, e havia sido da minha avó. Cresci ali. Cada parede guardava lembrança da infância e eu amava aquele lugar. Mas sempre que via meus filhos transformando a sala em pista de corrida, pensava que eles mereciam mais. Um quintal, uma árvore para subir, um cachorro para correr atrás deles. Por isso, todos os meses eu separava parte do meu salário. Era o dinheiro da nossa futura casa. Naquela época, eu ainda acreditava que o sonho pertencia à nossa família. Mamãe! Amanda abriu os olhos antes mesmo da segunda chamada. Ela estava ao lado da cama abraçada com um livro de histórias. Você prometeu terminar a história da princesa. Antes que Amanda pudesse responder, Theo entrou correndo no quarto, ainda segurando o dinossauro de pelúcia. Pulou na cama. Bom dia! Amanda começou a rir. Vocês dois combinaram isso? Theo fez que sim com a cabeça. A gente queria acordar você. Ela puxou os dois para um abraço demorado. Por alguns instantes, o mundo inteiro cabia dentro daquela cama. Meu despertador nunca teve pilha. Ele tinha 5 anos e o outro de 3. O apartamento já estava desperto. O cheiro de café recém-passado na cozinha. Dona Lúcia, minha ajudante, terminava de cortar as frutas para o café da manhã e cantarolava baixinho. Trabalhava com Amanda havia tantos anos que fazia parte da família. Conhecia cada canto daquele apartamento, a rotina das crianças. Dona Lúcia sabia que a rotina do dia para Amanda só começava depois de abraçar os filhos. Ao lado da bancada, Ângela organizava com calma as mochilas das crianças. Conferia os cadernos, separava as roupas, colocava a garrafinha de água na mochila do Theo. Fechava cada zíper com cuidado, como se fosse dos próprios filhos. O Theo entrou correndo, quase escorregando de meias na cozinha. Foi ela que segurou antes que caísse. A Amanda assistiu a cena com carinho. Não sei o que seria de mim se não fosse você, Ângela. Gael entrou na cozinha, já vestido para o trabalho. Terno escuro, gravata impecável. A pasta de couro em uma das mãos, o celular na outra. Beijou rapidamente a Amanda. Bom dia, amor, bom dia. Theo correu para mostrar um desenho, Laura queria contar um sonho. Os dois falavam ao mesmo tempo, Gael sorriu. Amanda também. Por alguns minutos, aquela parecia uma família absolutamente feliz. Amanda levantou-se para pegar uma geleia no armário. A blusa subiu um pouco quando esticou o braço. Gael olhou rapidamente, sorriu. Amor, essa camisa está começando a ficar apertada. Amanda olhou para si mesma, depois riu. É, eu sei. Preciso perder uns quilinhos. Ou comprar uma camisa maior, respondeu ele em tom de brincadeira. Todos riram, inclusive Amanda. Mas sem perceber, ela deixou de pegar o pão francês. Pegou uma fatia de mamão. Dona Lúcia levantou os olhos discretamente. Percebeu, mas não disse nada. Apenas percebeu. É curioso que algumas dores começam, não com grito, nem com uma traição. Começam com pequenas frases. Você engordou um pouquinho. Essa roupa já ficou melhor. Será que você precisa realmente repetir esse prato? Na época eu achava que eram demonstrações de cuidado. Hoje eu sei que foram as primeiras rachaduras da mulher que eu era. Gael terminou o café, olhou para o relógio, levantou-se. Tem uma reunião cedo na agência. Amanda aproximou-se, beijou, boa sorte. Sorriu e entrou no elevador. Ela ficou olhando para a porta se fechar, sem imaginar que um dia tentaria se lembrar exatamente quando aquele beijo deixou de ser um gesto de amor e passou apenas a ser uma rotina. A noite da pipoca. Existe um momento em que o encanto começa a se desfazer. Não acontece de uma vez, não existe uma explosão, um grande escândalo. Existem pequenas rachaduras, frase, olhar, uma desculpa, até que chega o dia em que você percebe que está olhando para um homem que ama e alguma coisa simplesmente não faz mais sentido. Naquela noite eu não descobri uma traição. Mas foi a primeira vez que senti que o Gael estava escondendo alguma coisa de mim. Os dias continuavam corridos. Laura e Theo estudavam à tarde. Pela manhã, a casa era tomada pela conversa das crianças, desenhos espalhados. Amanda aproveitava aquelas horas para resolver pequenas pendências, revisar croquis, responder e-mail e principalmente ficar com os filhos antes de levá-los à escola. Depois de deixá-los na escola, ela seguia para a empresa. No fim da tarde, buscava Laura e Theo. Voltava para casa, estudava na lição, jantava com eles, contava história, botava os dois para dormir. E quando finalmente o apartamento silenciava, abria um notebook e era assim todos os dias. Enquanto isso, Gael mantinha sua rotina. Saía cedo do banco, voltava no fim da tarde, jantava e quase todas as noites dizia que ia para a academia. Amanda admirava aquele cuidado dele com a saúde. Nunca questionou. Nunca teve motivos para questionar. Naquela noite, pouco depois das 11 da noite, Amanda ainda trabalhava. A coleção da primavera precisava ser aprovada na manhã seguinte. O notebook permanecia aberto na mesa improvisada da sala. Foi quando ouviu a porta se abrir, Gael chegando. Ela levantou os olhos e sorriu. Assim que ele entrou na sala, Amanda franziu levemente a testa.
Ele estava usando a camisa social, impecavelmente passada, calça alinhada, sapatos limpos e o perfume que era o mesmo que ele costumava usar quando saíam para jantar. Ela sorriu, em tom de brincadeira. Foi desfilar depois da academia? Gael olhou para a própria roupa e riu. Não, tomei um banho lá mesmo. Não dava para voltar todo suado. Amanda sorriu. Fez bem. Voltou a olhar para a tela do computador. A resposta parecia completamente natural. Alguns minutos depois, Amanda entrou no quarto para guardar o notebook. Gael estava tirando a roupa. Quando puxou a camisa, uma pipoca caiu sobre o piso de madeira. E logo em seguida, outra. Tic. Amanda parou, olhou para o chão, depois olhou para o Gael, encontrou o olhar do Gael e ele permaneceu imóvel. Durou apenas 2 ou 3 segundos. Foram suficientemente longos demais. Os olhos dele não procuravam uma lembrança, procuravam uma resposta. Então, respirou fundo, sorriu. Na saída da academia tinha um pipoqueiro. Comprei um saquinho para comer no carro. Deve ter caído alguma dentro da camisa. Amanda continuou olhando para ele, depois abaixou os olhos para as pipocas, voltou a encará-lo, sorriu de leve. Entendi. Abaixou-se, pegou as 2 pipocas, jogou na lixeira, desejou boa noite e apagou a luz. Nenhum dos dois voltou a tocar no assunto. Naquela noite, eu não descobri uma traição. Descobri uma mentira. Porque eu conheci o Gael. Seus hábitos, suas manias, o perfume, como gostava do café, quais filmes preferia. E sabia de uma coisa com absoluta certeza. Quando Gael dizia a verdade, ele nunca precisava pensar antes de responder. Naquela noite ele pensou. Não foram 2 pipocas que me tiraram o sono. Foi aquele silêncio. Foi naquele silêncio que nasceu a primeira dúvida. E dúvidas, quando encontram uma mentira, nunca voltam a dormir. As pessoas costumam imaginar que eu descobri tudo por causa de 2 pipocas. Não foi assim. As pipocas não me mostraram a traição. Elas apenas me obrigaram a olhar para uma verdade que eu já estava bem diante dos meus olhos e eu não via. Depois daquela noite, eu não comecei a investigar o Gael. Apenas parei de desviar o olhar. Na terça seguinte, pouco antes das 7, Gael apareceu na sala vestido para correr. Camiseta esportiva, bermuda, tênis, mochila pendurada no ombro. Amanda estava sentada à mesa, revisando os desenhos da coleção. Laura e Theo brincavam no tapete cercado por blocos coloridos. Vou correr no aterro, disse ele, aproximando para beijar na testa. Amanda levantou os olhos e sorriu. Bom treino. Gael beijou rapidamente as crianças. Se comportem, hein? Theo levantou um bloco amarelo. Papai, olha a minha torre. Depois eu vejo, campeão. Papai está atrasado. Ele saiu, a porta fechou. Amanda voltou para os desenhos. Por alguns segundos ainda ouviu os sons dele no corredor. Depois, silêncio. Naquela noite, Gael voltou próximo das 10. Amanda estava no sofá com o notebook apoiado nas pernas. As crianças já dormiam. Quando a porta se abriu, ela levantou os olhos. Gael estava entrando, usando a mesma roupa de corrida com a qual havia saído. Camiseta, bermuda, tênis, mas havia algo estranho. A camiseta não estava grudada no corpo. Não havia marca de suor no peito, nem nas costas. O cabelo estava penteado. E quando ele passou por ela, Amanda sentiu o perfume. Não era cheiro de quem correu na rua. Não era cheiro de quem estava correndo o calor do Rio de Janeiro. Perfume. Correu muito? Perguntou ela. Gael parou por um instante. Bastante, o aterro estava cheio hoje. Amanda concordou. Que bom. Ele foi para o quarto e continuou olhando para a porta por alguns segundos. Depois voltou para o notebook ou tentou voltar. Eu conheci o calor do Rio. Eu conheci o aterro. Conheci o corpo de um homem depois de uma corrida. E ainda assim, naquela noite, eu tentei me convencer de que havia uma explicação simples. Talvez tivesse corrido pouco, o vento estivesse fresco, eu estivesse exagerando. Quando a gente ama, costuma chamar exagero aquilo que, no fundo, já sabe que é intuição. Na quinta-feira, tudo se repetiu. 7 da noite, roupa de corrida, mochila no ombro, beijo rápido, vou correr no aterro. Dessa vez, Amanda não voltou imediatamente aos desenhos. Observou Gael sair, viu a porta se fechar, permaneceu imóvel por alguns minutos, depois caminhou até a janela da sala, o movimento da rua seguia normal, carros, ônibus, gente apressada, o Rio de Janeiro fazendo barulho. Mas dentro dela alguma coisa havia silenciado. Gael voltou 10h40, mais uma vez usava roupa de corrida, mais uma vez seca, cabelo penteado. Amanda fechou o notebook devagar. Hoje você demorou. Gael pegou a mochila, deixou a mochila sobre a poltrona. Parei para alongar. Quase 4 horas? Ele riu. Amanda, você sabe como é, encontrei o pessoal lá, fiquei conversando. Ela sorriu. Claro. Ele entrou no quarto, Amanda ficou sentada no sofá. Dessa vez, não tentou voltar ao trabalho. Apenas olhou a mochila largada sobre a poltrona. Na noite das pipocas, ela havia visto uma mentira. Agora havia um padrão. Durante anos, eu achei que confiança era não fazer perguntas. Hoje eu sei que confiança é outra coisa. Confiança é quando as respostas fazem sentido sem que você precise forçar. As respostas de Gael começaram a exigir esforço. Na semana seguinte, Amanda prestou atenção sem demonstrar. Terça, 7 da noite, aterro, depois das 10, roupa seca, perfume, tudo aquilo que ela estava guardando dentro dela. Aos poucos, deixou de parecer coincidência. Gael dizia que corria, mas voltava como quem havia acabado de sair de outro lugar. E o mais estranho é que ele parecia seguro demais, como se tivesse certeza absoluta de que Amanda jamais faria a pergunta certa. Numa dessas noites, Laura acordou e apareceu na sala esfregando os olhos. Mamãe, o papai já voltou? Amanda olhou para o relógio, 10h15. Ainda não, meu amor. Ele foi correr. Amanda hesitou por um só segundo, mas foi o bastante para sentir a própria resposta prender na garganta. Foi. Laura se aproximou, deitou a cabeça no colo da mãe. Ele corre muito, né?
Amanda passou a mão pelos cabelos. Corre. A menina fechou os olhos. Amanda continuou acariciando sua cabeça e pela primeira vez aquela palavra pareceu ter outro sentido. Gael corria. Mas talvez não fosse um aterro. Talvez estivesse correndo da casa, da esposa, dos filhos e da vida que dizia querer. Naquela noite, Gael entrou pela porta. Laura já estava voltando para a cama. Amanda estava de pé perto da janela, e ele sorriu. Ainda acordada, estava trabalhando. Você trabalha demais. Ele disse isso enquanto tirava a mochila do ombro, como se fosse preocupação. Amanda olhou para ele, para a camiseta seca, o cabelo penteado, para o rosto sem uma única gota de suor, e pela primeira vez não respondeu. Gael percebeu. O que foi? Ela sorriu. Nada. Era uma mentira pequena, mas foi a primeira vez que Amanda contou para ele. Naquela noite, eu ainda não tinha provas. Não tinha nomes, nem imagens, nem mensagem. Tinha o que meus olhos viam. E às vezes os olhos enxergam muito antes do coração aceitar. Eu ainda confiava no Gael, mas deixei de confiar nas coincidências. Depois da noite das pipocas, eu não me transformei em uma mulher desconfiada. Continuei sendo exatamente a mesma. A única diferença é que eu passei a prestar atenção. E quando a gente presta atenção, começa a enxergar mudanças que antes não pareciam visíveis. Foi assim que Ângela entrou de verdade na minha história. As palavras de Dona Lúcia não saíam da minha cabeça. Minha filha, a Ângela mudou. Amanda começou a reparar, não era falta de carinho. Amanda resolveu passar em casa antes de buscar as crianças. Ângela estava sentada no sofá. O celular ocupava quase toda a sua atenção. Quando ela pegou as crianças, Laura mostrou um desenho, ela sorria, mas continuava olhando para a tela. Theo chamava, ela respondia, mas os dedos nunca paravam de digitar. Parecia que havia alguém muito importante do outro lado daquele telefone. Eu não pensei no Gael. Pensei apenas que alguma coisa estava roubando a atenção da pessoa em quem eu confiava para cuidar dos meus filhos. E isso já era suficiente para me preocupar. Depois da noite das pipocas, eu me transformei em uma mulher desconfiada. Continuei sendo exatamente a mesma. A única diferença é que eu passei a prestar atenção. E quando a gente presta atenção, começa a enxergar mudanças que antes não pareciam visíveis. Foi assim que Ângela entrou de verdade nessa minha história. Com as palavras de Dona Lúcia na minha cabeça, minha filha, a Ângela mudou. Amanda começou a reparar. Não era falta de carinho, Ângela continuava educada, continuava tratando Theo e Laura com delicadeza, mas havia perdido a presença. E o celular ocupava toda a sua atenção. Eu não pensei em Gael. Pensei apenas que alguma coisa estava roubando a atenção da pessoa em quem eu confiava para cuidar dos meus filhos. Isso já era o suficiente para me preocupar. Para tentar entender o que estava mudando na rotina da minha casa, eu resolvi comprar 2 pequenas câmeras muito discretas e fáceis de instalar. E essas câmeras chegaram na terça-feira. Eu aproveitei que o Gael saiu para correr e resolvi instalar as câmeras. Sentei no chão, segui as instruções do aplicativo. A primeira câmera ficou voltada para a sala, a segunda para a cozinha. 20 minutos depois, as duas funcionando perfeitamente. Era praticamente impossível percebê-las. Guardei as caixas, passei um pano sobre os móveis, apaguei qualquer vestígio de poeira que tivesse havido por conta da instalação. Quando Gael voltou para casa mais tarde, jamais imaginaria que a própria casa começaria a revelar segredos. No dia seguinte, eu passei a manhã com Laura e Theo. Brinquei, preparei o almoço. Depois, levei Laura e Theo para a escola. Eles se despediram no portão, eu entrei no carro e segui para a empresa. Assim que cheguei no escritório, fechei a porta, respirei fundo, abri discretamente o aplicativo das câmeras. Primeiro a sala, o apartamento estava silencioso. Ângela estava esparramada no sofá, com as pernas esticadas, celular preso às 2 mãos. Eu observei durante alguns minutos. Nenhum brinquedo foi organizado, nenhuma mochila preparada, nenhuma atividade sendo planejada para a volta deles. Apenas o brilho da tela iluminando o rosto da babá. Fechei o aplicativo e voltei ao trabalho, mas alguma coisa me incomodava. Cerca de 1 hora depois, abri novamente. Dessa vez, escolhi a câmera da cozinha. Ângela estava lá sentada à mesa, celular nas mãos. Sorria, digitava, esperava. Poucos segundos depois, o aparelho vibrava e ela sorria outra vez. Amanda permaneceu olhando. Aquilo já não parecia alguém distraído. Parecia uma conversa importante. Então o interfone tocou e Ângela levantou-se rapidamente. Colocou o telefone sobre a bancada da cozinha e saiu para atender. Ângela continuou olhando para a tela. O celular permaneceu ali, sozinho. Segundos depois, o visor acendeu. Uma fotografia apareceu na tela. Para minha surpresa, Gael. Não dava para ler, não dava para ver se era uma ligação, uma mensagem, mas eu sabia que aquilo não devia estar ali. Gael aparecia no telefone da babá dos meus filhos, durante o horário de trabalho. E aquilo simplesmente não fazia sentido. Gael nunca conversava sobre escola, nunca marcava consultas, nunca perguntava sobre a alimentação das crianças ou o horário. Na verdade, ele nem sequer conhecia a rotina infantil da casa. Ele sempre fora do mundo. Então, o que exatamente ele tinha para conversar com a Ângela? Fechei o aplicativo e pela primeira vez desde as noites das pipocas, eu não tentei achar nenhuma explicação. Existem perguntas que nascem pequenas, mas quando aparecem, ocupam todo o espaço da nossa vida. Naquele dia eu descobri apenas uma coisa. O meu marido e a babá dos meus filhos escondiam uma conversa de mim. Eu ainda não sabia o motivo, mas pela primeira vez eu tive medo da resposta. Depois que vi a fotografia do Gael aparecer no celular da Ângela, prometi a mim mesmo que não faria acusações, nem perguntas precipitadas. Se existisse uma explicação, eu queria encontrá-la.
E se não existisse, eu descobriria isso sozinha. Na quarta, Amanda acordou antes das crianças. Encontrou Gael sentado à mesa da cozinha segurando uma xícara de café. Ele massageava as têmporas. Aconteceu alguma coisa? Gael suspirou. Acordei com uma dor de cabeça terrível. Amanda aproximou-se, colocou a mão na sua testa. Você não está com febre. Acho que é só enxaqueca. Vou avisar ao banco que hoje trabalho de casa. Ela só anuiu. Não viu motivo para desconfiar. Depois do café, Amanda ajudou Laura e Theo a terminarem de se arrumar. Laura procurava um laço, Theo não encontrava o tênis, a rotina de sempre. Foi então que Gael apareceu na sala. Amor, pode ir tranquila. Hoje eu levo as crianças para a escola. Amanda sorriu, tem certeza? Claro. Você já vai se atrasar para a empresa. Antes que ela respondesse, Angela apareceu no corredor. Eu vou junto. Amanda olhou para ela. Não precisa, sim. O Theo sempre quer colo quando chega da escola e a mochila da Laura está pesada. Eu ajudo. Amanda sorriu. Obrigada. Vocês me salvaram hoje. Beijou os filhos, se despediu e entrou no elevador. Naquele momento não havia nenhuma desconfiança, apenas gratidão. É curioso como a confiança funciona. Ela faz a gente agradecer exatamente as pessoas que mais tarde você descobrirá que estavam mentindo. Depois de deixar as crianças na escola, Gael e Ângela deveriam levar no máximo 20 minutos para voltar ao apartamento. Amanda sabia disso, era um trajeto que ela fazia todos os dias. Chegou à empresa, cumprimentou a equipe, entrou em sua sala, abriu discretamente o aplicativo das câmeras, viu apenas a sala vazia. Sorriu. Devem estar voltando. Fechou o aplicativo, começou uma reunião, revisou tecidos. A tarde passou muito rapidamente. Quase 2 horas depois, lembrou-se das câmeras. Abriu o aplicativo novamente, a casa continuava vazia. Oz franziu a testa, pegou o celular, abriu o mapa, traçou mentalmente o caminho entre a escola e o apartamento, menos de 20 minutos, mesmo com trânsito, mesmo parando em sinal. Tentou voltar ao trabalho e não conseguiu. Poucos minutos depois, a porta do apartamento se abriu. Gael entrou primeiro, logo depois vinha a Ângela. Os dois riam. Não era uma risada educada, uma conversa casual. Era uma risada de quem havia compartilhado um momento. Ângela deu uma leve batida no braço dele. Gael respondeu com outra brincadeira. Ela riu novamente. Os dois pareciam completamente à vontade. Por um instante, Amanda teve a impressão de estar observando duas pessoas que haviam se esquecido de que existia um mundo ao redor. Então entraram na sala como se lembrassem ao mesmo tempo que estavam de volta à realidade. Gael caminhou para o escritório, Ângela foi para a cozinha, a conversa terminou, o silêncio voltou. Amanda permaneceu olhando para a tela por vários segundos sem piscar. Naquele vídeo eu não vi um beijo, não vi um abraço, não vi declaração de amor, vi uma intimidade. E intimidade não nasce em 20 minutos. O trajeto até a escola levava menos de 20 minutos. Eles haviam demorado quase 2 horas. Amanda pegou uma folha de papel em branco que estava sobre a mesa e escreveu apenas 2 linhas. Escola, apartamento. 18 minutos. Tempo real. 1 hora e 56 minutos. Ficou olhando para aquelas anotações, era a primeira vez que ela colocava uma dúvida no papel. E, de repente, ela pareceu muito mais real. Até aquele dia, eu procurava explicações. Naquela tarde, eu comecei a procurar respostas. Passei dias tentando convencer a mim mesma de que eu estava exagerando e que a fotografia do Gael no celular da Ângela podia ter uma explicação. Que as corridas terminando depois das 10 talvez fossem apenas coincidências. Que as pipocas não significavam nada. Mas existe um momento em que a gente percebe que as respostas deixam de fazer sentido. E quando isso acontece, resta apenas descobrir a verdade. Amanda passou boa parte daquela semana pesquisando gravadores digitais. Queria um aparelho pequeno, discreto, com bateria suficiente para muitas horas. Quando encontrou o modelo que procurava, fez o pedido. 2. Um para cada carro. Gael às vezes dirigia o meu carro, então eu precisava que houvesse 2 gravadores. Quando os gravadores chegaram, Amanda escondeu as caixas no armário do escritório. Esperou. Precisava de um momento em que ninguém pudesse vê-la. Naquela noite, Laura e Theo dormiram cedo. Gael chegou pouco depois das 10, cheiroso, como sempre acontecia nas noites de corrida. Conversaram um pouco. Ele tomou banho e deitou-se em poucos minutos adormeceu. Amanda permaneceu imóvel. O quarto estava escuro. Ela olhou um relógio. 1h18. Então esperou mais alguns minutos. O som da respiração de Gael era profundo e regular. Levantou-se devagar, pegou um casaco, calçou o tênis. Dentro da jaqueta, estavam os 2 gravadores. Fechou a porta do apartamento com extremo cuidado. O clique da fechadura pareceu alto demais para aquela madrugada. O elevador demorou uma eternidade. Amanda sentiu o coração bater mais forte a cada andar. Quando a porta do apartamento se abriu, olhou ao redor. Não viu ninguém. Caminhou até o carro de Gael, abriu a porta lentamente e instalou o gravador, como ela fez com o dela mesma. Testou rapidamente, funcionava, respirou aliviada, fechou a porta e depois, em menos de 15 minutos, os aparelhos estavam instalados. Senti um aperto no peito. Naquela madrugada eu percebi que alguma coisa já tinha acabado. Não era meu casamento, era a tranquilidade. Mulheres felizes não escondem gravadores nos carros dos próprios maridos. Eu escondi. Porque eu precisava descobrir se ainda existia alguma coisa verdadeira dentro da minha casa. Antes de voltar para o apartamento, a Amanda olhou para os 2 carros. Por um instante teve vontade de retirar os aparelhos e esquecer tudo. Fingi que nada havia acontecido. Talvez fosse apenas cansaço. Talvez estivesse imaginando coisas, talvez. Mas havia uma fotografia. Havia uma mensagem que não saía de sua cabeça. Amanda respirou fundo, voltou ao elevador.
Deitou-se ao lado do marido, Gael dormia profundamente, sem imaginar que a partir daquela noite, cada viagem que fizesse poderia revelar uma verdade que Amanda já não tinha forças para ignorar. Eu ainda torcia para estar errada. Talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa de todas. Porque, no fundo, eu não queria descobrir uma traição. Queria descobrir que a minha intuição estava enganada. Naquela tarde, eu tinha um único plano. Esperar Gael chegar do banco e retirar discretamente o gravador do carro e ouvir tudo. E talvez devolvê-lo antes da manhã seguinte. Eu ainda acreditava que as respostas estavam dentro daquele pequeno aparelho. Não imaginava que antes do fim do dia descobriria uma verdade muito maior. No início da tarde, a campainha tocou no apartamento de Clara. Ao abrir a porta, ela encontrou uma mulher de pouco mais de 30 anos. Olhos firmes, semblante decidido. A senhora é Clara? Sou. Meu nome é Lorena. Sou filha do Júlio. O mundo pareceu parar. Antes que Clara conseguisse responder, Júlio apareceu no corredor. Ao ver Lorena, perdeu completamente a cor. Ela entrou sem pedir licença, olhou diretamente para ele. Acabou. Hoje ninguém vai esconder mais nada. Durante quase uma hora, Lorena contou toda a história. Falou de sua mãe, da irmã, das dificuldades, do abandono, das promessas nunca cumpridas. Explicou que não estava ali para conhecer o pai, nem para constituir uma família. Isso morreu há muitos anos. O que eu quero é justiça. Júlio tentou interrompê-la. Filha, não me chame de filha. Pai é quem fica. Você é apenas o homem que engravidou a minha mãe. O silêncio tomou conta da sala. Lorena respirou fundo. Eu vim em busca de reparação. Eu quero dinheiro. Não porque ele compra uma infância, não compra, mas é a única forma de reparação que ainda existe. Não quero telefonema, visitas, aniversários, quero apenas aquilo que a minha mãe deveria ter recebido quando foi abandonada. Clara sentou-se lentamente, cada palavra parecia arrancar um pedaço da vida que ela acreditava ter construído. Olhou para Júlio. Isso é verdade? Ele abaixou a cabeça, o silêncio respondeu. Clara levantou-se, foi até o quarto, voltou com uma mala, colocou diante do marido e falou, vai embora. Júlio continuava sentado no sofá quando o telefone de Clara tocou. Era Gael. Uma ligação comum. Ele queria só saber como a mãe estava, mas bastou ouvir a voz dela para perceber que alguma coisa estava errada. Mãe? O que aconteceu? Clara tentou responder, mas começou a chorar. Vem pra cá, por favor. Menos de 40 minutos, a campainha voltou a tocar. Era Gael apressado. Parou no meio da sala, olhou para a mãe, para a mala, para Lorena, franziu a testa. O que está acontecendo? Lorena deu um passo à frente. Você deve ser o outro filho. Gael permaneceu em silêncio. Eu sou a Lorena, filha do Júlio. Minha mãe criou 2 meninas sozinhas enquanto ele construía essa vida. Pela primeira vez, Gael viu o pai completamente sem reação. Olhou para Lorena e perguntou algo que surpreendeu até Júlio. Como você encontrou ele? Lorena o encarou. Essa foi a única coisa que te preocupou? Gael permaneceu em silêncio. Pouco depois, Lorena foi embora. Clara entrou no quarto, fechou a porta. Júlio continuava sentado no sofá. Gael pegou a mala do pai. Vamos. Os dois seguiram em silêncio durante boa parte do caminho. Já perto de Botafogo, Júlio falou pela primeira vez. Sua mãe nunca mais vai me perdoar. Gael continuou olhando para a pista e a resposta saiu fria. Você sabe onde errou. Júlio respirou fundo. Em tudo. Balançou a cabeça, Gael. Não, você deixou rastros, deixou documentos, deixou gente o suficiente para chegar até você. Se você tivesse se escondido melhor, mamãe jamais teria descoberto. Júlio olhou lentamente para o filho. Naquele instante, compreendeu que Gael não condenava o abandono. Condenava apenas o fracasso em escondê-lo. Enquanto Gael estacionava o carro em Botafogo, Amanda olhava o relógio pela terceira vez. O plano de retirar os gravadores teria de esperar. Júlio passaria a noite no apartamento. Seria impossível descer para a garagem sem levantar perguntas. Ela respirou fundo, fechou lentamente a bolsa onde guardava o aparelho, abriu um notebook. Talvez houvesse outra maneira de descobrir a verdade. Já que eu não podia ouvir os gravadores, eu resolvi dar uma olhadinha nas redes sociais do Gael. Quando eu percebi que a rede social dele era completamente limpa. Fotos minhas, fotos das crianças, tudo muito tranquilo. Alguma coisa bateu e falou, deixa eu olhar isso direito. Aí eu tentei recuperar a senha dele. Quando eu botei o e-mail, apareceram 2 contas, Gael e Leonardo. O Gael existia em casa, o Leonardo na rua. Imediatamente eu procurei, através do meu Instagram, a conta do Leonardo. Ela não aparecia para mim. Eu entendi que eu estava bloqueada nessa conta. Criei um perfil falso e encontrei o perfil de Leonardo. Era um pai solteiro, que tinha fotos estilosas, malhando, fim de semana com os pequenos, como se fosse divorciado. Era uma vida paralela onde eu não existia. Já profundamente desconfiada, eu resolvi checar o meu banco. Abri o aplicativo, fui para o escritório, fechei a porta. Como eu não sabia por onde Gael andava, talvez com o meu banco eu conseguisse saber o que ele estava fazendo. Eu sempre fui organizada com dinheiro, mas confiava em Gael. E aí foi mais um tombo. Eu nunca imaginei que precisaria fiscalizar o meu próprio marido. Comecei pelo extrato da última semana. O primeiro Pix chamou minha atenção. Destino, Gael. Franzi a testa, abri os detalhes. 2 dias depois outro, mais 2 dias outro. E assim eu pude perceber que Gael foi criando confiança. No início, era uma vez por semana, uma vez por mês. Mas à medida que os dias chegavam atuais, era quase todos os dias. Essa conta
não era conjunta. Aquilo não tinha sido um impulso, tipo, resolver um problema. Ele não tinha a senha daquela conta e ele não deveria ter. Então, de alguma maneira, ele descobriu a senha. Era uma conta onde eu concentrava o dinheiro destinado às despesas da casa, principalmente a reserva para comprar a casa que tanto sonhava para Léo Aroitel. Ele havia invadido aquela conta. À medida que ele percebia que eu não conferia a conta, ele foi se tornando mais confiante e mais abusado. Respirei fundo, abri o histórico do cartão adicional. Foi ali que a verdade inteira apareceu. Restaurantes, hotéis, perfumarias, lojas masculinas, presentes, almoços, jantares, compras em horário em que eu estava trabalhando, e eu olhava cada lançamento, tentando lembrar. Nunca estivera naqueles lugares, nunca comprara aqueles presentes, nunca dormira naqueles hotéis. A conta era minha, o cartão era adicional. Mas Gael vivia como dono do dinheiro. Encostei as costas na cadeira e naquele instante compreendi uma verdade dolorosa. Gael jamais conseguiria sustentar a vida que ele levava com o salário de gerente do banco. Roupas, jantares, encontros, presentes, nada daquilo cabia no rendimento dele. Quem financiava aquela vida era eu. Eu trabalhava até altas horas para construir um futuro para os filhos. Gael transformava esse futuro em combustível para manter uma aparência que nunca conquistou com o próprio esforço. Naquele momento eu parei de pensar. Traição ainda pressupõe algum tipo de vínculo. O que eu vi naqueles estratos foi outra coisa. Vi um homem vivendo às custas da mulher que desprezava. Vi um homem usando o meu trabalho para comprar presente para outra mulher, sustentando uma vida que jamais conseguiria pagar com o próprio salário. Foi então que a verdade me atingiu. Não era apenas sendo enganada. Eu estava financiando a minha própria humilhação. Foi ali, na frente daqueles estratos, que eu entendi quem Gael realmente era. Ele não era apenas um homem infiel, um homem sem caráter. Fechei os olhos por alguns segundos. Quando voltei a abri-los, já sabia o que fazer. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco, alterei as senhas, depois senha eletrônica, revoguei todos os dispositivos autorizados, cancelei o cartão adicional. Levei apenas 20 minutos. Quando eu terminei, Gael não tinha mais a menor chance de acessar a minha conta pelas minhas costas e nem usar o cartão adicional, que era para despesa com as crianças e da casa. E ele estava bem longe disso. Apaguei a luz do escritório. Ao passar pela sala, vi Júlio dormindo no sofá. Olhei para ele por alguns segundos. Naquela casa havia 2 homens. Um acabara de perder tudo por causa de mentiras que contou durante décadas. O outro ainda não fazia ideia de que seu mundo começava a desmoronar. Pouco depois de meio-dia, Gael saiu para almoçar com um cliente do banco. A reunião havia corrido bem. Se conseguisse fechar aquele investimento, bateria a meta do mês. Quando a conta chegou, fez o que sempre fazia. Pegou o cartão adicional da conta de Amanda, entregou ao garçom. Poucos segundos depois, o cartão voltou. Senhor, foi recusado. Gael sorriu. Deve ser algum engano. Pode passar novamente? Nova tentativa? O mesmo resultado. O cliente observava tudo em silêncio. Sentindo o rosto queimar, Gael pegou discretamente o celular, tentou fazer um pix diretamente da conta da Amanda. A tela respondeu imediatamente, acesso inválido. Tentou novamente, o mesmo aviso. Por um instante o coração acelerou. Sem demonstrar nervosismo, abriu a carteira. Pegou o próprio cartão de crédito. Recusado. Ele não tinha mais limite. Aquela era a última alternativa. Pagou utilizando o débito da própria conta. O saldo não era suficiente. Utilizou automaticamente o cheque especial. A operação foi concluída. Gael agradeceu ao cliente, manteve o sorriso e terminou o almoço como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, o desconforto crescia a cada minuto. Assim que entrou no carro, pegou o telefone e ligou para Amanda. Ela atendeu. Oi, Amanda, aconteceu alguma coisa com o cartão adicional? Hoje ele não passou. Houve um pequeno silêncio, depois a Amanda perguntou calmamente. Mas por que você estava usando o cartão adicional? Gael respondeu sem hesitar. A medida já estava pronta. O meu cartão está com problema no chip. Resolvi usar esse. Amanda permaneceu em silêncio por um instante e entendi. Ontem o gerente entrou em contato comigo, disse que o sistema identificou movimentações que poderiam indicar tentativa de fraude. Por segurança, recomendou bloquear todos os cartões vinculados à conta, inclusive o adicional. Já solicitei um cartão novo. Quando chegar, te dou. Gael sentiu os ombros relaxarem. Era apenas isso. Ela não sabia, não desconfiava. Agora entendi. Achei melhor fazer o que eles pediram. É só uma medida preventiva. Você fez o certo. Depois a gente conversa. Desligou. Permaneceu alguns segundos olhando o painel do carro. Um sorriso discreto apareceu no rosto. Ela não descobriu. Foi só uma suspeita de fraude. Ainda está tudo sob controle. Então, enquanto isso, na empresa, Amanda colocou o celular sobre a mesa. Ele mentiu com a facilidade de quem havia ensaiado aquela resposta muitas vezes. Naquele instante eu tive certeza de que ele não apenas invadia a minha conta. Ele sabia que não tinha esse direito. E ainda assim, continuava fazendo como se o meu dinheiro fosse dele. Na cabeça de Gael, eu trabalhava, ele gastava. E isso lhe parecia perfeitamente natural. Naquela noite, um dos amigos de Gael sugeriu um futebol extra. As partidas normalmente aconteciam sábado ou domingo, no fim da tarde. Mas, por algum motivo, resolveram marcar uma pelada na quinta noite. Gael avisou que chegaria mais tarde em casa. Do outro lado da cidade, Cecília recebeu uma mensagem. O jogo atrasou um pouco. Você consegue me buscar no clube? Daqui a pouco termina. Ela respondeu que sim. Chegou alguns minutos antes do fim da partida, como ainda teria que esperar um pouco, entrou no clube, comprou uma garrafa d'água, escolheu uma mesa discreta, protegida por uma coluna,
de onde podia ver a saída do campo. Pegou o celular, começou a responder algumas mensagens. O ambiente era barulhento, copos, risos, conversa, até que uma gargalhada chamou sua atenção. Ela ergueu discretamente os olhos e reconheceu imediatamente a voz de Gael. Alguns metros à frente, sem perceber sua presença, ele conversava com 4 amigos. Cecília voltou os olhos para o celular, não queria ser vista. Pretendia apenas esperar. Então ouviu um nome. Amanda. Seu coração acelerou. Sem levantar a cabeça, abriu discretamente o aplicativo de gravação, apertou o botão, deixou o celular sobre a mesa, ao lado da garrafa d'água, e continuou fingindo responder mensagens. A conversa seguia naturalmente. Como os homens absolutamente convencidos de que ninguém além deles ouviria aquelas palavras, Gael riu. A Amanda trabalha igual uma condenada. Se deixar, ela passa a madrugada desenhando coleção. Um dos amigos comentou, pelo menos ela ganha bem. Gael deu de ombros. Ainda bem, alguém tem que sustentar aquela casa. Os homens riram. Gael tomou um gole de cerveja. Ela engordou. Nem olha mais para ela mesma. Outro amigo perguntou, e a babá? Gael sorriu com desprezo. A Ângela? Ela acha que eu vou largar tudo para casar com ela. Coitada. Os homens riram novamente. Ela serve apenas para passar o tempo, só isso. Outro amigo insistiu. Então por que você não larga logo a Amanda? Gael soltou uma gargalhada. Você tá maluco? Ela ganha muito mais do que eu. Ela que mantém aquele apartamento, banca minha vida boa. Eu seria um idiota se abrisse a mão disso. Um dos amigos ergueu o copo, então você fica enrolando as duas. Enquanto a Amanda continuar acreditando em tudo que eu conto e a Ângela continuar acreditando em tudo que eu prometo, não preciso escolher. Tenho tudo o que quero. As gargalhadas ecoaram pela mesa. Cecília sentiu um nó na garganta. Não era uma traição, apenas. Era desprezo. Amanda trabalhava até de madrugada para construir o futuro dos filhos. E o marido transformava esse esforço em piada. Quando os homens começaram a se levantar, Gael saiu do clube sem imaginar que deixava para trás a prova que destruiria a imagem de marido exemplar que passara anos construindo. Cecília permaneceu sentada. Esperou alguns minutos e só então encerrou a gravação. Olhou para a tela do celular, quase 15 minutos de áudio. 15 minutos suficientes para mudar a vida da irmã. Ela foi buscar só um contatinho dela no futebol, sem imaginar que Gael estaria ali, e de repente tinha uma bomba na mão. Respirou fundo, enquanto caminhava em direção à saída do clube, um único pensamento ocupava sua cabeça. Como é que eu vou ter coragem de entregar isso para Amanda? Naquela altura, eu já não procurava explicações. Eu procurava por provas. Na tarde seguinte, Cecília apareceu na empresa sem me avisar. Segurava o celular com tanta força que os dedos estavam brancos. Amanda percebeu imediatamente que alguma coisa tinha acontecido. As duas entraram em uma pequena sala de reuniões. Quando a porta se abriu, Cecília respirou fundo. Amanda, eu preciso te mostrar uma coisa. Ela colocou o celular sobre a mesa. Ontem eu fui buscar um rapaz no clube. Cheguei mais cedo, sem querer, ouvi o Gael. E gravei tudo. Amanda colocou os fones de ouvido. Durante quase 15 minutos ouviu cada palavra. Os insultos, as gargalhadas, o desprezo, as mentiras. Quando o áudio terminou, ela retirou o fone de ouvido e permaneceu em silêncio. Cecília não conseguiu conter a ansiedade. Você tá bem? Amanda levantou os olhos. Estou. A resposta surpreendeu Cecília. Você já sabia? Amanda respirou fundo. Não sabia de tudo, mas já sabia o suficiente. Então começou a contar. Falou de tudo que ela descobriu, das corridas, das pipocas, do perfil de Leonardo, dos gravadores escondidos nos carros, descobertos de desvios bancários, cartão adicional. Contou tudo. Cecília permaneceu completamente imóvel. Ela imaginava estar trazendo a notícia que destruiria a irmã. Descobriu que Amanda vinha reconstruindo aquele quebra-cabeças há semanas. Quando terminou, Amanda segurou a mão da irmã. Obrigada. Esse áudio vai ser importante, mas eu preciso de mais provas, mais calma, mais estratégia. Naquela mesma tarde, ligou para o João. Os dois se encontraram em um café perto da empresa. João percebeu imediatamente que havia algo errado. Não perguntou o que tinha acontecido, perguntou apenas: há quanto tempo você está carregando isso sozinha? Foi a primeira vez que Amanda chorou. Sem gritos, sem desesperos, apenas uma lágrima. João ouviu em silêncio e ela contou tudo que ela tinha contado para Cecília, de novo para o João. Depois falou com serenidade: você já sabe o que quer fazer? Amanda respondeu sem hesitar: quero me divorciar. Mas não posso errar. Tenho 2 crianças, preciso protegê-las, preciso provar tudo. João fez um leve aceno de cabeça. Então não faça nada agora. Vamos para a serra esse fim de semana. Leve as crianças. Respire. Enquanto ele acreditar que você não sabe de nada, vai continuar cometendo erros. E cada erro será mais uma prova. Amanda ficou em silêncio. Pela primeira vez em muitos dias, ela não enxergava apenas o fim do casamento, enxergava um caminho. Não seria uma viagem para fugir. Seria o primeiro passo para recuperar a própria vida. Naquela tarde eu entendi que meu objetivo já não era descobrir quem era Gael. Eu já sabia. Meu objetivo era garantir que, quando tudo terminasse, ele não pudesse negar nenhuma das escolhas que fez. Naquela noite, pouco depois das 9, meu telefone tocou. Era o João. Já aluguei uma casa na Serra. A gente sobe amanhã. Olhei para Laura e Theo brincando na sala, sorri pela primeira vez naquele dia. Nós vamos. Antes de dormir, peguei o telefone novamente, liguei para Clara. Ela atendeu com a voz cansada. Clara, o João alugou uma casa na Serra para o fim de semana. Eu vou subir com as crianças. Queria muito que você fosse com a gente. Do outro lado da linha houve um pequeno silêncio. Acho que não estou muito bem para viajar, respondeu com carinho. Justamente por isso, nenhuma de nós deveria passar o fim de semana sozinha.
Clara respirou fundo. Está bem, eu vou. Na manhã de sexta-feira, enquanto terminava de fechar as malas das crianças, Gael apareceu na porta do quarto. Parecia animado. Vocês vão sair depois do almoço? Vamos. Ele fez um gesto afirmativo com a cabeça. Depois comentou, como se falasse do tempo. Acho que chegou a hora de trocar meu carro. Olhei para ele por alguns segundos e eu sabia exatamente quanto ele ganhava. Sabia das dívidas. Sabia que sem o meu dinheiro, aquele carro novo era apenas mais uma fantasia. Mas naquele momento, o problema já não era mais meu. Fechei a mala de Theo, sorri discretamente. Se você quer trocar, troca. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Interpretou meu silêncio como confiança. Mal imaginava que eu simplesmente havia deixado de administrar a vida dele. Peguei minha bolsa, olhei para ele e nós vamos subir para a serra. Você quer ir? Gael respondeu que não, como eu esperava. Eu tenho algumas coisas para resolver. Concordei sem insistir. Peguei Laura pela mão, Theo veio logo atrás, fechei a porta. A viagem foi tranquila. Clara seguiu comigo, João foi no próprio carro. As crianças passaram boa parte do caminho brincando e cantando. Quando finalmente chegamos, senti como se tivesse deixado um peso enorme lá embaixo na cidade. Pouco depois de nos instalarmos, meu telefone tocou. Era Fábio. Como está meu afilhado? Sorri. Muito melhor que eu. Ele riu. Conversamos alguns minutos antes de desligar, falei sem pensar. Em vez de perguntar por telefone, por que não vem passar o fim de semana com a gente? Houve alguns segundos de silêncio, depois ele respondeu, estou saindo agora. Eu só mandei a minha localização para ele. Naquela noite, depois que Laura e Theo dormiram, e Clara também se recolheu para o quarto, nós três permanecemos do lado de fora, a lareira e a varanda. João abriu uma garrafa de vinho. Foi ali que contei tudo novamente para o Fábio, sem omitir nenhum detalhe. Contei da gravação, de tudo. Eu nunca imaginei que Gael fosse capaz de uma coisa dessa. João apenas balançou a cabeça. O silêncio durou alguns minutos até que Fábio perguntou. As câmeras ainda estão funcionando? Olhei para ele, depois para João. Os dois sorriram ao mesmo tempo. Acabei sorrindo também. Peguei o celular, abri o aplicativo das câmeras, mostrei que além de assistir à imagem, também era possível falar pelo alto-falante instalado na câmera da sala. João começou a procurar sons na internet. Depois de alguns minutos, encontrou um grito agudo, desesperador, daqueles que as pessoas se arrepiam. Os três nos olhamos, começamos a rir. Talvez por causa do vinho, talvez porque, depois de tantas semanas de sofrimento, eu finalmente pudesse devolver um susto. Aproximei o dedo da tela, só uma vez. Apertei o botão. O grito ecoou pelo apartamento em Botafogo. Por alguns segundos, ninguém disse absolutamente nada. Nós ficamos observando as expressões de Gael, Júlia e Ângela, apavorados, acordados no susto. Caímos na gargalhada, uma gargalhada verdadeira, daquelas que fazem os olhos marejarem. Quando eu consegui recuperar o fôlego, me levantei. Chega, já vou dormir, já me diverti o suficiente por hoje. Deixei os dois na varanda. Enquanto caminhava para o quarto, ainda pude ouvir o João dizer baixinho. Acho que isso foi só o começo. Sorri. Fechei a porta. Naquela noite, depois de muito tempo, adormeci em paz. Enquanto eu finalmente conseguia respirar, Gael assinava o contrato que mudaria a própria vida. O sábado amanheceu tranquilo na serra. A casa ainda dormia. A noite anterior terminara entre risadas, vinho, histórias contadas diante da lareira. Ninguém imaginava. Naquele mesmo momento, em Botafogo, parecia que o lugar estava completamente diferente. Depois da primeira prank, das duas brincadeiras feitas durante a madrugada, Ângela estava aterrorizada. Mal conseguia tomar café. Olhava para a porta o tempo inteiro. Qualquer barulho a fazia estremecer. Enquanto colocava algumas roupas dentro da bolsa, respirou fundo e só pensou: não volto mais aqui, não. Júlio também parecia abatido. Dormira pouco. Olheiras denunciaram a noite inteira em claro. Passou a mão pelos cabelos grisalhos. Acho que eu vou embora também. Tá na hora. Os dois se olharam. Nenhum deles tentou convencer o outro a ficar. Em pouco tempo deixaram o apartamento. Quando Gael percebeu que estava sozinho, sorriu. Era exatamente a oportunidade que esperava. Pegou as chaves do carro, entrou e foi direto para a concessionária. O vendedor o recebeu imediatamente. Já conhecia o carro que Gael queria. Faltava apenas fechar a negociação. Depois da avaliação do veículo usado, voltou com a proposta. Gael leu os números, franziu a testa. Meu carro vale muito mais do que isso. O vendedor manteve o tom calmo, entendo. Mas é a melhor avaliação que conseguimos oferecer. Gael sabia que estava perdendo dinheiro, muito dinheiro, mas estava apaixonado pelo carro novo. E afinal de contas, quem ia pagar a conta não era ele. Fez algumas contas rápidas, a entrada seria pequena, ele usaria o carro como entrada, o restante ficaria financiado, as parcelas eram altas demais. Mesmo assim, assinou. Naquele instante, ele estava realizando o sonho. O vendedor apertou a mão, deu parabéns. Quarta-feira seu carro ficará pronto. Gael saiu da concessionária radiante. Nem percebeu que acabara de aceitar um dos piores negócios da própria vida. Recebera muito menos do que o carro valia, assumir um financiamento pesado e fazia tudo isso acreditando que a Amanda resolveria o caso. Só que aquela porta já havia sido fechada. Na serra, o meu telefone tocou um pouco antes do almoço. Era o Gael, mas quem atendeu foi o Fábio. Ele parecia animado, contando que fechou o negócio, que ia buscar o carro na quarta, falou mil coisas e o Fábio só ouviu. Depois de desligado, a Amanda apareceu procurando o telefone e ele falou: o Gael ligou, disse que comprou o carro. Ela, tá. As escolhas de Gael já não determinavam o rumo da minha vida. No domingo à tarde voltamos para o Rio. As crianças dormiram quase toda a viagem. Eu observava a estrada pela janela. Pensava no apartamento que precisava encontrar, na vida que ainda precisava construir.
Enquanto Gael contava os dias para quarta-feira, esperava ansiosamente a entrega do carro, sem perceber. Acabava de dar o primeiro passo rumo ao próprio colapso financeiro. Às vezes, a vida nos oferece a oportunidade de impedir que alguém erre. Outras vezes, ela apenas nos ensina que nem todo erro precisa ser nosso também. Durante anos, eu sonhei com uma casa. Demorei para entender que meu verdadeiro sonho nunca foi uma casa. Era um lugar onde meus filhos pudessem crescer em paz. Na segunda-feira, depois que Gael saiu para o banco, levei Laura e Theo para a sala. Dona Lúcia preparava o café. Pouco depois saí de casa e fui direto à empresa. Precisava conversar com Otávio. Quando entrei na sua sala, ele percebeu imediatamente que alguma coisa estava diferente. Tá tudo bem? Sorri de leve. Ainda não, mas vai ficar. Preciso tirar alguns dias de férias, resolver alguns problemas particulares. Otávio levantou-se, deu a volta na mesa, segurou minhas mãos. Você não precisa me explicar nada. Cuide da sua vida. Da empresa eu cuido até você voltar. Agradeci emocionada, resolvi rapidamente alguns assuntos, despedi-me da equipe e voltei para casa. Naquele mesmo dia, Ângela pediu para conversar. Ela parecia inquieta, os olhos evitavam os meus. Amanda, eu queria pedir demissão. Olhei para ela durante alguns segundos. Não perguntei os motivos. Eles já não me faziam diferença. Tudo bem. Obrigada por cuidar das crianças até aqui. Vamos acertar tudo direitinho. Ela pareceu aliviada. Despediu-se e saiu. Na manhã seguinte, Olivia, a nova babá, começou a trabalhar. Era calma, organizada, doce com Laura e Theo. Desde o primeiro minuto, combinamos uma nova rotina. Todas as manhãs eu sairia de casa no mesmo horário de sempre. Olivia permaneceria com as crianças, prepararia almoço, levaria os dois para a escola, depois os buscaria. Eu só voltaria no fim da tarde. Para qualquer pessoa observando de fora, nada havia mudado. Gael continuava acreditando que eu seguia para a empresa todos os dias. Não fazia ideia que minhas férias haviam começado e nem precisava saber. Pela primeira vez eu usava o tempo para construir minha vida e não para sustentar a dele. Passei os dias seguintes visitando imóveis, sempre acompanhada de Fábio. Primeiro casas lindas, grandes, quase todas em condomínios na Barra, perfeitas. Se eu tivesse disposta a mudar completamente a rotina das crianças. Depois vieram as casas de rua na Zona Sul. Eu nem terminava as visitas. Não conseguia imaginar Laura e Theo crescendo atrás de grades com medo de segurança. Restavam duas possibilidades, uma cobertura e um apartamento garden. Não consegui decidir sozinha, então convidei quem mais amava, meu pai, minha mãe, Cecília, João e Fábio. No sábado pela manhã visitamos os dois imóveis. A cobertura impressionava, vista linda, espaçosa, clara, em Ipanema, maravilhosos, mas havia escadas, sacadas, muito vidro. Depois seguimos para o garden, também em Ipanema. Assim que encontramos meu pai, ele sorriu. Começou imediatamente a caminhar pelo quintal, observava o sol, o vento, a terra, apontava com entusiasmo. Aqui cabe um jasmim, aqui cabe uma jabuticabeira. Nesse canto dá para fazer um jardim de temperos. As cambacicas vão adorar. Minha mãe já fazia planos para a reforma. Essa parede pode sair, a cozinha fica integrada, vai ganhar muito mais luz. Letícia era arquiteta. Media paredes, anotava ideias, pensava em soluções. João observava detalhes práticos. A localização é excelente, as crianças continuam perto da escola, tudo mais fácil. Eu apenas escutava. Foi Fábio que rompeu o silêncio. Olhou primeiro para a cobertura, depois para o garden e sorriu. Posso falar uma coisa? Claro. A cobertura é linda, mas você vai viver preocupada com Laura e Theo. Eles ainda são muito pequenos, vai acabar telando varanda, colocando grade, vivendo em alerta. E ele fez uma pausa. Depois apontou para as árvores do terreno vizinho. Aqui é diferente. Eles podem correr, brincar, e você olhou diretamente para mim. Você pode continuar tendo a visita de seus passarinhos. Eu nem tinha pensado nisso. As árvores já estão aqui. As cambacicas, os beija-flores, as rolinhas. Eles vão entrar naturalmente. É só você colocar água, algumas flores, e eles vão escolher ficar. Olhei para aquele quintal. Naquele instante, deixei de procurar um imóvel. Comecei a enxergar um lar. Meu pai sorriu discretamente, como se soubesse da resposta. Já sei exatamente onde eu vou plantar o primeiro jasmim. Todos riram. Pela primeira vez em muito tempo eu ri junto. Fechei o negócio naquele mesmo dia. Fiz apenas uma exigência ao proprietário. Eu preciso da posse imediatamente. Eu vou pagar à vista. Ele sorriu e estendeu a mão, fechado. Na segunda-feira seguinte, minha mãe já coordenava os primeiros reparos. Letícia assumiu o projeto, cada parede, cada tomada, cada detalhe preparado. Enquanto todos trabalhavam construindo meu novo lar, Gael acreditava que eu continuava simplesmente indo para a empresa. Mal imaginava que, um dia após o término das minhas férias, eu abriria a porta de uma casa onde ele jamais pisaria outra vez. Eu não estava comprando um apartamento, eu estava comprando paz. Pela primeira vez em muitos anos, ela cabia perfeitamente dentro do meu coração. Na sexta pela manhã, o carro antigo de Gael permanecia na concessionária. Depois da revisão, antes de seguir para a revenda, ele precisava passar por uma limpeza completa. Dois rapazes trabalhavam no interior do carro. Um aspirava o banco, o outro aspirava o chão, limpavam o assoalho. Foi por conta de um pequeno aparelho que apareceu sob o banco que despertou a curiosidade deles. O que é isso? O outro se aproximou, retirou o objeto, virou nas mãos. Parece um gravador. Sem pensar muito, apertou o botão.
Uma gravação começou imediatamente. Os dois continuaram trabalhando, mas aos poucos foram parando. As vozes chamaram a atenção. Era um homem falando com uma segurança impressionante. Gabava-se das próprias traições, debochava da esposa, chamava de gorda, desleixada, ingênua. Continuava contando vantagens e mentiras que inventavam. Falava das mulheres como se fossem peças de um jogo. Ria, como se tudo aquilo fosse motivo de orgulho. Quando a gravação terminou, um dos rapazes balançou a cabeça. Rapaz, esse sujeito é muito sem caráter. O outro caiu na risada. Casado, pelo jeito. Esse cara inventou o divórcio preventivo. Os dois riram. O apelido nasceu ali. Sem pensar nas consequências, um deles pegou o celular, recortou alguns trechos do áudio, os mais engraçados e os mais horríveis, criou um vídeo simples, uma tela escura, nenhuma imagem, apenas o áudio reproduzindo. Na frente superior aparecia uma frase. O homem que inventou o divórcio preventivo. Publicou. Primeiro vieram os amigos, depois os grupos de mensagem. Em poucas horas, centenas de pessoas já haviam ouvido aquele áudio. No fim do dia, milhares. Ninguém sabia quem era o homem da gravação, mas todos comentavam a mesma coisa, a frieza, o deboche, a naturalidade que descrevia a própria falta de caráter. Enquanto isso, eu passava as tardes escolhendo luminárias com Fábio para o Garden, discutindo cores com Letícia, acompanhando minha mãe na reforma. Nem por um instante imaginei que aquele pequeno gravador que eu acreditava perdido para sempre havia reaparecido. No sábado à tarde, Clara descansava na varanda de casa, quando o celular vibrou. Uma amiga lhe enviara uma mensagem. Você ouviu isso? É um absurdo. Logo abaixo o vídeo. Clara apertou o play sem dar muita importância. Uma tela preta que ocupava todo o visor, nenhuma imagem, só o áudio. Ouviu alguns segundos, franziu a testa, voltou à gravação, aumentou o volume, ouviu novamente, o coração acelerou. A voz. Ela conhecia aquela voz. Conhecia desde o primeiro choro na maternidade. Sussurrou quase sem perceber. Gael. As mãos começaram a tremer. Não era apenas a traição que a machucava. Era ouvir o próprio filho rir enquanto diminuía a outra pessoa. Orgulhar-se da mentira, transformar a humilhação de uma mulher em motivo de diversão. Clara desligou o áudio, permaneceu alguns minutos em absoluto silêncio. Pegou o telefone, discou o número do filho. Quando ele atendeu, ela falou apenas uma frase, com uma serenidade que assustava mais que um grito. Gael, nós precisamos conversar. Hoje, sem falta. Eu passei anos acreditando que uma casa era feita de paredes. Na verdade, ela é feita das pessoas que escolhem construí-las com você. As 2 semanas de férias passavam muito rápido. Todos os dias eu saía no mesmo horário. Gal nunca desconfiou do que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha horas para reconstruir a minha vida. Cada dia era dedicado a uma etapa. Documentação, reforma, compras, mudança, e todas elas com Fábio ao meu lado. Quando os armários chegaram, era ele quem conferia a montagem. Quando os eletrodomésticos eram entregues, ele era quem recebia. Se faltava uma luminária, ele ia buscar. Quando o eletricista precisava de alguém no apartamento, era Fábio que esperava. Nunca perguntava se eu precisava. Ele simplesmente aparecia. No fim de tarde, caminhávamos pelos cômodos ainda vazios, imaginando onde ficariam o sofá, a mesa, os brinquedos, sem perceber. Ele também ajudava a reconstruir pedaços de mim. Minha mãe queria trocar praticamente tudo. Esse piso podia ser outro, essa parede ficaria linda e integrada, a cozinha merece um novo projeto. Eu sorri e segurei as mãos dela. Mãe, eu também queria, mas eu não posso. Preciso entrar logo, preciso que fique bonito, seguro e pronto. Ela percebeu minha preocupação, assentiu em silêncio. Naquela noite, sentei sozinha no quintal do Garden. Olhei as contas, a entrada, a reforma, os móveis. Quase todas as minhas reservas tinham desaparecido. E um medo silencioso tomou conta de mim. E se alguma coisa acontecer? E se uma das crianças precisar de alguma coisa? Se alguém ficar doente? Meu pai aproximou-se devagar, sentou-se ao meu lado, nem perguntou o que estava acontecendo. Apenas colocou a mão sobre a minha. Filha, olha para mim. Levantei os olhos. Ele sorriu daquele jeito calmo que sempre teve. Nunca tenha medo de recomeçar. Dinheiro a gente recupera. Paz, nem sempre. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse impedir. Ele apertou a minha mão. Enquanto eu estiver vivo, você nunca vai estar sozinha. Encostei a cabeça em seu ombro, chorei como não chorava, desde criança, sem vergonha, sem esconder nada. Poucos metros adiante, Fábio observava a cena em silêncio. Esperou meu pai entrar, só então caminhou até mim. Sentou-se do meu lado, ficou alguns segundos olhando para o jardim, depois falou baixinho. Seu pai tem razão. Virei o rosto, ele sorriu. Não quero que você... Eu quero que você saiba uma outra coisa. Respirei fundo. Se um dia você precisar de qualquer coisa, não importa a hora, não importa o motivo, pode me ligar. Você não está sozinha. Não era uma declaração, era uma promessa. E, curiosamente, foi exatamente isso que me fez me sentir seguro. No sábado, o apartamento finalmente ficou pronto. Convidei meus pais, João, Fábio. Queria que todos vissem o resultado. Meu pai caminhava pelo pequeno jardim, apontava lugares. Aqui vai um jardim, aqui uma jabuticabeira, aqui cabem as cambacicas. João elogiava. Olhei para fora, 2 cambacicas pousaram em um galho. Logo depois surgiu um beija-flor. Ele sorriu. Eu falei que eles viriam. Você não precisava de uma casa enorme, precisava de um lugar onde a vida quisesse entrar. Olhei para o jardim, depois para Laura e Theo.
correndo na grama. Pela primeira vez naquele lugar, parecia realmente meu. Naquela mesma tarde, a dezenas de quilômetros dali, Gael estacionava o carro em frente à indústria da mãe. Entrou tentando parecer tranquilo. Clara já o esperava. Sem dizer uma palavra, colocou o celular sobre a mesa, apertou o play. Uma tela escura, só o áudio. Gael empalideceu imediatamente. Reconheceu a própria voz antes da segunda frase. Quando a gravação terminou, o silêncio pareceu interminável. Clara respirou fundo. É você? Gael baixou a cabeça, não negou, não havia como. Depois de alguns segundos, murmurou: Mãe, pelo amor de Deus, não conta para Amanda. Ela levantou os olhos, lentamente. Eles estavam cheios de lágrimas, mas a voz permaneceu firme. Você ainda não entendeu, Gael. Fez uma pequena pausa. Eu não vou contar para Amanda. Vou pedir perdão a ela por ter colocado você na vida dela. Gael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Saiu quase correndo. Precisava chegar em casa, precisava falar com Amanda. Ainda acreditava que havia alguma coisa para salvar. Não imaginava que já era tarde demais. Há pessoas que entram na nossa vida por acaso, outras permanecem por escolha. Gael saiu desnorteado da indústria. Ainda ouvi as últimas palavras da mãe quando na cabeça. Eu vou pedir perdão a Amanda por ter colocado você na vida dela. Entrou no carro, dirigiu até Botafogo, quase sem enxergar o caminho. Precisava falar com Amanda, precisava consertar. Quando ele abriu a porta do apartamento, o silêncio foi a primeira coisa que encontrou. Nenhuma mochila das crianças, nenhum brinquedo, nenhum desenho, os quartos vazios. O apartamento devolvia apenas o eco dos passos. Sobre a bancada da cozinha havia uma única pasta em letra simples, Gael. As mãos tremiam. Abriu a pasta. Pedido de divórcio consensual, guarda compartilhada, pensão alimentícia de 30% dos rendimentos, prazo de 30 dias para desocupar o apartamento. Atrás daqueles documentos vinha o dossiê, com tudo que a Amanda tinha de provas. Não havia uma única acusação sem prova. Gael sentou-se lentamente no chão, não porque o apartamento estivesse vazio, mas porque pela primeira vez compreendeu que Amanda havia deixado de acreditar nele muito antes daquela mudança. Na manhã seguinte, Clara dirigiu até um novo endereço de Amanda. Parou na frente do Garden. O pequeno jardim já começava a ganhar vida. Meu pai ajoelhava-se sobre a terra, preparando o canteiro onde plantaria o jasmim. Laura e Theo corriam pelo quintal. Uma cambacica pousou novamente perto da fonte d'água. Clara sorriu, depois tocou a campainha. Fui eu quem fui abrir a porta. Por alguns instantes nos olhamos. Ela parecia menor, mais cansada, mais velha. Sem dizer uma palavra, eu a abracei. Clara começou a chorar imediatamente. Entramos, sentamos na sala. Ela segurava o celular com força. Respirou fundo. Amanda, eu vim aqui porque eu ouvi o áudio do Gael. E eu reconheci a voz. Achei que precisava contar tudo para você. Olhei para ela com carinho, levantei-me, fui até o escritório. Voltei trazendo uma pasta grossa. Coloquei sobre a mesa. Ela começou a folhear. Cada página aumentava seu espanto. Extratos, transferências, notas fiscais, imagem das câmaras, fotografia, registro. Ela fechou a pasta devagar, as lágrimas voltaram. Meu Deus, eu achei que vinha trazer uma tragédia e descubro que você estava vivendo uma muito maior sozinha. Segurei suas mãos. Eu não estava completamente sozinha. Tive pessoas que me ajudaram. Mas eu precisava ter certeza antes de tomar qualquer decisão que podia contar com você. Clara balançou a cabeça. A culpa parecia esmagadora. Me perdoa, por favor. Eu trouxe aquele homem para sua vida. Eu criei aquele homem. Aproximei minha cadeira, segurei o rosto dela entre as mãos. Não. Quem fez essas escolhas foi Gael, não foi? Você me acolheu desde o primeiro momento. Você me ensinou a ser mãe. Amou Laura e Theo como poucas avós amariam. Nada disso desapareceu. Clara voltou a chorar. Eu achei que tinha perdido vocês. Sorri entre lágrimas. Nunca. Ela me olhou sem entender e continuei. Eu me divorciei do Gael. Não de você. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Outra vez. Você continua sendo a avó dos meus filhos e, se depender de mim, vai continuar fazendo parte da vida deles. Laura e Theo precisam da avó que sempre tiveram. E eu preciso da minha amiga que encontrei em você. Clara não conseguiu responder. Levantou-se, me abraçou demoradamente. Um abraço de mãe para filha. Duas mulheres que, de formas diferentes, haviam sido traídas pelo mesmo homem. Naquele momento compreendi algumas famílias não terminam com o divórcio. Elas apenas mudam de forma. Enquanto Clara ia embora, Laura correu até o portão. Vovó, quando você volta? Clara enxugou discretamente as lágrimas, sorriu. Abriu os braços. Muito em breve, meu amor, muito em breve. Naquele dia, eu perdi um marido, mas tive a certeza de que meus filhos jamais perderiam a avó. Isso seria nenhuma sentença de divórcio seria capaz de tirar deles. Há objetos que representam conquistas, outros apenas escondem fracassos. Os dias seguintes foram silenciosos. O divórcio seguia seu curso. As crianças começavam a se adaptar a um novo apartamento. O jardim já recebia as primeiras flores. Enquanto isso, Gael passava horas diante de planilha. As contas simplesmente não fechavam. Sem Amanda pagando as despesas da casa, o salário mal cobria as próprias dívidas. Prestação do carro, empréstimo, cartão de crédito, cheque especial. O dinheiro deles aparecia antes mesmo de cair na conta. Naquela noite, ele fez uma escolha que jurou nunca fazer. Entrou num site de venda de veículos, anunciou o carro. Era o mesmo automóvel que poucas semanas antes havia exibido com orgulho aos colegas do banco.
Agora precisava ir embora. A venda aconteceu rapidamente. O comprador assumiu parte da negociação, o restante foi utilizado para pagar o financiamento. Quando tudo terminou, Gael entrou no aplicativo do banco, olhou para o saldo e permaneceu imóvel. Sorriu de nervoso, depois fechou os olhos. Tinha vendido um carro praticamente novo e não sobrara dinheiro suficiente nem para comprar uma bicicleta. Pela primeira vez percebeu que nunca possuíra aquele carro, possuíra apenas uma dívida. Na manhã seguinte, colocou a mochila nas costas, pegou a marmita e saiu cedo. No ponto de ônibus, permaneceu em silêncio. O coletivo chegou lotado, entrou, viajou de pé, espremido entre desconhecidos. Olhava pela janela, aquele trânsito avançava lentamente. Olhou, passou pela academia, lembrou que não havia cancelado a matrícula. Passou pelo restaurante onde costumava almoçar, agora levava comida de casa. Passou pelo posto de gasolina e riu sozinho, já não precisava abastecer, não tinha carro. Naquela semana, procurou Clara mais uma vez. Ela recebeu na sala da indústria. Gael parecia menor, cansado, mais velho. Mãe, eu preciso de ajuda. Clara permaneceu em silêncio. Não tenho onde morar quando vencer o prazo do apartamento. Eu tenho menos de 30 dias para sair. Ela respirou fundo. Tem um apartamento pequeno no subúrbio, está vazio. Você pode morar lá, mas vai ter que pagar aluguel. Gael levantou os olhos e esperava outra resposta. Dinheiro, um emprego, um resgate, mas Clara continuou. É o que eu posso fazer. Nada além disso. Ele compreendeu que não haveria empréstimo, privilégios ou atalhos. Saiu da indústria apenas segurando a chave do pequeno apartamento. Pela primeira vez, desde que conhecera Amanda, teria de viver exclusivamente com aquilo que era capaz de conquistar sozinho. Eu nunca comemorei a queda do Gael. Comemorei apenas o dia em que deixei de sustentar a mentira que ele escolheu viver. O resto foi apenas a conta chegando. Descobri que uma casa pode estar cheia antes mesmo de todos os móveis chegarem. O Garden ainda tinha caixas espalhadas pelos cômodos. Alguns armários não haviam sido montados. A mesa da sala ainda não tinha chegado, mas a casa estava cheia de vida. Todos os dias Fábio aparecia. Às vezes trazia uma torneira que faltava, às vezes acompanhava um montador, recebia um sofá, conferia um eletrodoméstico, um eletricista, conversava com o jardineiro, sem que eu pedisse, sem esperar reconhecimento. Ele simplesmente cuidava. Clara também passou a aparecer quase todos os dias. Chegava com um bolo, uma comida, ou apenas para brincar com Lauritel. Nunca mais entrou naquela casa como sogra. Entrava como avó. Meu pai passava horas no jardim. Cada semana surgia uma planta nova. Minha mãe dizia ainda que tinha muita coisa para reformar. Eu ria, mãe, agora a gente reforma devagar. A pressa acabou. Pela primeira vez em muitos anos aquela casa respirava. Enquanto isso, Gael vivia os piores dias da carreira. Os erros começaram a se acumular. Clientes reclamavam, contratos precisavam ser refeitos. O gerente tentou ajudá-lo mais uma vez, mas a situação já havia ultrapassado qualquer possibilidade de recuperação. Naquela sexta-feira foi chamado ao Departamento de Recursos Humanos. Sentou-se, ouviu tudo em silêncio. No fim da conversa, apenas um envelope, sua rescisão. Saiu do banco carregando uma pequena caixa com objetos pessoais. Na porta, pela qual entrara tantas vezes acreditando ser indispensável, agora se fechava atrás dele. Recebeu a indenização, pagou as últimas dívidas, olhou para o dinheiro que restava e sabia exatamente o que significava. Alguns meses, nada além disso. Naquela noite dirigiu até o apartamento da mãe, colocou as chaves sobre a mesa, agradeceu por tudo. Clara apenas concordou. Gael respirou fundo. Acho que vou para o interior, ficar perto do meu pai. Talvez eu recomece por lá. Clara levantou-se, abraçou o filho. Foi um abraço triste, não de quem acreditava numa mudança, mas de quem ainda esperava que ela fosse possível. Dias depois, Gael pegou a estrada. Dentro de um ônibus, já não tinha mais carro. O sítio era simples, o vilarejo parecia parado no tempo. Ali não havia bancos, grandes empresas, nem oportunidades para alguém com o currículo que ele acreditava ter. Mesmo assim, passou semanas enviando currículos para cidades próximas. As respostas nunca chegavam. O dinheiro diminuía, as contas continuavam existindo, até que surgiu uma oportunidade, uma vaga em uma pequena central de telemarketing. Salário modesto, telefone fixo, jornada longa. Gael aceitou, não porque quisesse, mas porque precisava. À noite, pela primeira vez, uma garrafa de cachaça apareceu sobre a mesa da cozinha. No início, era apenas um copo, depois dois. Sem perceber, Gael começava a perder uma batalha muito maior do que a financeira. Enquanto ele descia lentamente em direção ao poço, no Garden, Laura corria atrás de um beija-flor. Fábio terminava de montar uma estante. Clara ria com as crianças. Meu pai plantava mais uma muda de jasmim. E eu compreendi que algumas casas são construídas com tijolos, outras com pessoas. Durante muito tempo eu achei que recomeçar era voltar ao ponto de partida. Hoje eu sei que recomeçar é continuar caminhando, só que mais leve. Os meses passaram depressa. O Garden já parecia uma casa antiga. As flores começavam a tomar conta dos canteiros. O jasmim que meu pai plantara na primeira semana já perfumava parte do jardim. As cambacicas apareciam todas as manhãs. Os beija-flores disputavam espaço nas flores. Laura e Theo cresceram, voltaram a rir com facilidade. A casa vivia cheia. Clara aparecia quase todos os dias, às vezes para buscar as crianças na escola, outras apenas para tomar um café. Meu pai nunca chegava sem uma muda nova. Minha mãe encontrava sempre alguma parede para pintar. João permanecia sendo um amigo que parecia
sempre que alguém precisava. E Fábio, já não existia um dia naquela casa que não tivesse um pouco dele. Quando um móvel precisava de um ajuste, era ele, uma lâmpada. Quando Laura precisava de ajuda num trabalho escolar. Quando o Theo queria brincar de bola, sem perceber, ele deixou de visitar e passou a morar dentro do coração dela. Numa tarde de primavera, depois que Olivia levou Laura e Theo para a escola, Fábio apareceu. Eu tenho um pedido para te fazer. Sorri. Está ficando perigoso quando você começa com uma frase assim. Ele riu. Pegou a minha mão, me levou até o jardim. O sol atravessava as folhas do jasmim. Os passarinhos cantavam, mas aquele dia era diferente. Amanda, quando eu conheci, vocês eram 3. Você, Laura, Theo. Ele sorriu. Eu era um só. Então achei que precisava de uma aliada. E foi aí que eu trouxe para você a Marie. Comecei a rir. Funcionou. Ela sorriu, aquela bolinha de pelos, linda, branca e preta. O shih tzu mais perfeito, carinhoso. Eles orientaram as crianças sobre os cuidados, que ela era uma bebê. E aí a família começou a ficar mais completa, mais perfeita. Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém. Nunca quis apagar a história de vocês. Só quis construir uma nova, ao lado de vocês. Segurou minhas 2 mãos. Amanda, você aceita casar comigo? As lágrimas vieram antes da resposta. Olhei para casa, para o jardim, para tudo que construímos. Depois olhei para ele, sim. 1000 vezes sim. Marie latiu, como se também aprovasse o casamento. A cerimônia aconteceu meses depois, pequena, simples, exatamente como sonhávamos. Laura levou as alianças, Theo caminhou ao lado de Fábio, Clara chorou praticamente toda a cerimônia, Marie estava impecavelmente trajada, meu pai sorria em silêncio, minha mãe enxugou discretamente as lágrimas, Cecília fotografava tudo. João repetia que, finalmente, aquela história tinha encontrado o final que merecia. A centenas de quilômetros dali, no pequeno sítio próximo ao vilarejo onde morava com o pai, Gael levava uma vida completamente diferente. Depois de perder um emprego no banco, aceitara trabalhar em uma central de telemarketing. O dinheiro mal pagava as despesas. A cachaça passara a fazer parte das noites. Numa dessas noites, abriu o Instagram distraidamente. A primeira fotografia que apareceu publicada foi por Fábio. Amanda sorria, Laura e Theo abraçavam a Marie, as alianças brilhavam discretamente. A legenda era simples. Para sempre começa todos os dias. Gael permaneceu olhando para aquela tela durante um tempo. Não havia raiva, apenas muita tristeza. Havia apenas a certeza de que aquela família aprendera a ser feliz sem ele. Naquela noite bebeu mais do que costumava. Saiu de casa completamente desorientado. Seguiu caminhando pela rodovia escura. Não percebeu o caminhão que se aproximava. Sua história terminou ali, silenciosamente, como tantas vidas se perdem muito antes do último suspiro. Alguns dias depois, Clara recebeu uma notícia. Amanda e Fábio foram os primeiros a chegar. Não disseram grandes palavras, apenas permaneceram ao lado dela. No dia seguinte, sentei-me com Laura e Theo. Segurei as mãos dos dois. O papai foi morar no céu. As crianças ficaram em silêncio. Laura perguntou baixinho: a gente ainda pode lembrar dele? Sorri sempre. As coisas boas que vivemos nunca precisam ir embora. A vida seguiu, voltei à academia, passei a me cuidar mais, meu trabalho cresceu, recebi uma promoção, meu salário praticamente triplicou. Pela primeira vez, eu trabalhava onde gostava, mas não porque precisava sustentar outra pessoa. Numa manhã qualquer, enquanto preparava o café, senti um enjoo inesperado. Fábio percebeu. Sorriu. Compre um teste. Só para a gente tirar a dúvida. Naquela mesma manhã, enquanto Olivia permanecia com Lauritel, fomos juntos à farmácia. Esperamos em silêncio, então surgiu a segunda linha. Olhei para o Fábio, ele me abraçou. Nós vamos ter um bebê, sorriu. Nossa família vai crescer. À tarde, Laura e Theo voltaram da escola, sentamos os 4 no tapete. Marie deitou entre as crianças. Temos uma novidade, disse, levando a mão delicadamente sobre a barriga. Laura abriu um sorriso enorme. Theo pulou de alegria. Marie começou a latir sem entender absolutamente nada. Na noite seguinte, reunimos toda a família. Meus pais, Cecília, João, Letícia e Clara. Quando contei da gravidez, Clara levou as mãos ao rosto. As lágrimas vieram imediatamente. Levantei-me, fui até ela, segurei suas mãos. Você continua sendo a avó deles. E também vai ser a avó desse bebê. Porque meu divórcio foi de Gael. Nunca com você. Clara me abraçou demoradamente. Naquele abraço não existia ex-sogra e ex-nora. Existia apenas uma avó. Uma filha que a vida escolheu. Durante muito tempo, eu procurei justiça. Depois achei que precisava de vingança. No fim, descobri que não precisava de nenhuma das duas. Precisava apenas de coragem para recomeçar. Porque a maior justiça que a vida pode oferecer não é ver quem nos machucou cair. É descobrir que, mesmo depois da dor, ainda somos capazes de construir um lar. E foi naquele pequeno garden, cercado de flores, passarinhos e crianças, e de uma cachorrinha chamada Marie, que eu finalmente entendi. O amor voltou para casa.